Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, basicamente, eu vou compartilhar com vocês absolutamente todos os plugins que eu utilizo no meu dia a dia. Isso aqui vai adiantar, vai salvar muito tempo do seu workflow, aí no seu fluxo de trabalho. Então, uma ótima notícia é que a maioria deles são completamente gratuitos. Logicamente, existe a opção de você fazer o upgrade para liberar mais funções, mas, cara, isso é completamente desnecessário, porque a versão gratuita ela já entrega praticamente tudo de mão beijada. Então é isso. Eu vou entrar aqui já no meu Photoshop, deixei aqui tudo preparado e, em resumo, todos os plugins que a gente vai falar aqui hoje e que eu utilizo eles absolutamente todos os dias são esses aqui. Toda essa fileira são os plugins que eu utilizo. E aí, logicamente, você vai analisar se para você faz sentido instalar todos eles ou não, e aí você quem vai decidir isso. O primeiro plugin, ele se chama TK Luminosity Mask. O nome já é bem subjetivo, é Luminosity Mask, então ele vai trabalhar com as máscaras de iluminação, de altas luzes, meios tons e sombras. Então, como é que isso aqui vai funcionar? E, logicamente, falando aqui, ele é gratuito, tá? Então, ele é o primeiro, já é gratuito. Eu vou ativar essa camada aqui, que é de imagem desse Toyota Tundra. Não foi eu que fiz essa imagem, eu peguei ela da internet, mas só pra gente usar como exemplo aqui, ao clicar aqui no plugin, ele vai liberar essa função aqui, e aí se você clicar, ele vai aparecer de fato todas as opções e configurações que existem nele para a gente trabalhar. Bom, vamos ter aqui da esquerda para a direita um número de 6 a 1 e de 1 a 6. Então basicamente aqui a gente vai ter as sombras e aqui do lado direito a gente vai ter as altas luzes, os highlights. E aqui são todos os níveis que a gente vai chegando de forma gradativa entre o meio tom até as luzes ou do meio tom até as sombras, as áreas escuras da nossa imagem. Essa opção aqui embaixo, todas essas aqui na verdade são os outputs. Então um exemplo, eu selecionei aqui o nível 4. Então aqui ele está pegando todas as partes da minha imagem que tem luzes, e se eu clicar aqui do outro lado ele vai pegar todas as partes que tem sombras. Então se eu quero trabalhar com luzes, eu vou selecionar algum número aqui que eu acho que tem um resultado legal, e aí nesse exemplo aqui, ele está pegando bastante aqui nos faróis que estavam acesos e nessas pedrinhas aqui embaixo que estavam provavelmente rebatendo a luz do sol. Então, selecionei aqui, agora eu vou escolher qual vai ser o meu output. Então eu posso escolher curvas, níveis, brilho, enfim, Hue Saturation. Você vai escolher de acordo com a sua necessidade. Geralmente eu sempre faço isso aqui com as máscaras. Então clicou ali, ele vai voltar para a tela inicial e aqui você vai ter uma máscara onde ele vai selecionar só as partes que a gente tem ali, aquelas luzes que a gente selecionou anteriormente. Então, para você entender melhor como é que está acontecendo isso aqui, eu vou dar um Alt e clicar na máscara e a gente vai ter exatamente a mesma visualização que a gente tinha lá no início. E aqui, agora eu posso brincar, né, com essa máscara, com esse ajuste. Eu posso aumentar mais ou diminuir, enfim. Então você consegue perceber aqui, ó, que ele vai acontecendo sim as alterações apenas nas áreas que a gente fez a seleção. Pensa que logicamente estou fazendo uma coisa completamente aleatória, nada técnico nem específico, só mesmo para você perceber que de fato aqui ele funciona e que as alterações elas são aplicadas exatamente onde a gente criou a máscara, que são apenas nas luzes, ok? E aí seguindo aqui o fluxo, eu vou apagar esse ajuste de curvas, deixar essa imagem aqui, e o próximo vai ser basicamente a mesma coisa, que na verdade ele é 3 em 1, ele vai ter 3 funções aqui separadas, e o nome desse plugin é AEC Mask, indo direto ao ponto. Ele vai ser exatamente a mesma coisa do que a gente viu inicialmente, ele vai trabalhar selecionando as áreas escuras ou claras da nossa imagem. Então, por que eu tenho exatamente 2 plugins que fazem a mesma coisa? Cara, pelo que eu tenho percebido de uso no dia a dia, a depender da imagem do projeto, eles vão ter resultados melhores ou piores. Aí eu tenho que, logicamente, ir testando. Então aqui, por exemplo, você consegue ver que existem muito mais opções, muito mais níveis de seleção em relação àquele que a gente estava antes. E aqui eu posso selecionar diretamente pelos canais, pela saturação, pela luminosidade, e eu tenho aqui esses 2 tons, Mask Zones, e aqui na parte de coloração da nossa imagem. Então, por isso que eu tenho esses 2 instalados, apesar deles fazerem exatamente a mesma coisa, tá bom? Então eu recomendo você instalar os 2, testar, ver se você vai ficar com os 2 como só, qual que você vai se adaptar melhor. Selecionei aqui
luzes, nível 3, e aí agora aqui embaixo ele tá aqui, ó, Apply To. Então isso aqui significa que eu preciso selecionar qual vai ser o output da minha máscara. Então eu vou clicar novamente em curvas, e aí aqui você vê que aconteceu exatamente a mesma coisa do que a gente viu no plugin anterior. Então, basicamente esses aí são os dois primeiros. Esse também ele é gratuito e tem a opção de você fazer o upgrade dele para a versão premium, só que, cara, sinceramente, por tudo que você já consegue fazer na versão gratuita, não vale a pena você realmente fazer esse upgrade, a não ser que você precise de uma função muito específica que só tem na parte de assinatura. Indo agora para o terceiro, esse aqui ele já vai ser pago. Eu não lembro exatamente qual é o valor dele, mas ele é cobrado em dólar. Eu vou deixar aqui na descrição tudo organizado, o nome dos plugins e quais são pagos, gratuitos e os sites que vocês conseguem encontrar eles, tá bom? Então o Lyric ele vai criar basicamente atmosfera voltadas para luz. Então você consegue criar relights, glow, glare, absolutamente tudo com ele. E o diferencial é que ele trabalha em 32 bits e, cara, fica sensacional porque a luz que ele cria, ou até o glow, fica aparecendo com uma sensação de cremosidade. Eu vou tentar fazer aqui e eu vou explicando para vocês de uma forma mais visual, que fica bem melhor de entender o que é que eu estou falando. Aqui no início a gente vai ter duas opções, New e Edit. O Edit, no caso, é para quando você cria já algum efeito com ele, você tem essa possibilidade de editar todos os parâmetros. Então eu vou clicar aqui no New. Só que antes disso, essas duas opções aqui, basicamente você vai meio que criar uma máscara de luminosidade para também selecionar onde você quer que o plugin ele interfira nas configurações. Então, se eu clicar aqui em Luminosity, quer dizer que ele vai aplicar uma seleção no canal dessa imagem em específico, apenas nas áreas de luminosidade. E aí eu cliquei ali, ele apareceu essa opçãozinha aqui de OK, que o canal ele foi criado. Cliquei em New após fazer o canal de luminosidade. Ele vai carregar essa interface e aí você já recebe esse clarão, né, na sua cara, porque ele fica muito forte. E aqui existem todos esses parâmetros que você consegue configurar. Inclusive tem alguns aqui que já são presetados pelo próprio desenvolvedor do plugin. Então eu vou ir aqui nessas opções mais gerais, não vou entrar muito a fundo porque realmente tem muita coisa, mas aqui basicamente você consegue alterar a cor das luzes, você consegue colocar uma máscara. Então aqui, por exemplo, selecionei máscara e aí eu vou selecionar um canal que vai ser justamente aquele que o próprio plugin criou. Então aqui está selecionado apenas as áreas de luzes, ele vai te mostrar um preview de onde é que vai ser afetado. Eu venho aqui para confirmar e aí beleza. Eu posso ativar o glare, que vai acontecer isso aqui. Ele vai colocar como se fossem raios de luzes. E aqui, cara, tá muito forte. Eu vou reduzir isso aqui pra gente conseguir visualizar melhor. Ó, ele tá ficando mais fraco. Boa, ficou bem melhor. Então aqui eu consigo colocar detalhes, rotação. Então nos detalhes eu posso aumentar isso aqui. Vejam o que vai acontecer. Esse plugin é sensacional. Cara, olha isso aqui. O tanto de detalhe de luzes que ele conseguiu adicionar na minha imagem. Então, se eu quiser, eu consigo adicionar ainda mais detalhes, aplicar rotação aqui. E aí essa luz ela começou a ter uma rotação, então olha esse aqui. E logicamente esse plugin, cara, ele é muito poderoso, mas você não vai utilizar do jeito que ele está te entregando aqui. Quando você finalizar, ele vai te entregar uma camada separada dessa imagem, e aí você vai aplicar uma máscara e ir revelando de acordo com as áreas que fazem sentido você deixar esse efeito aplicado. Porque, por exemplo, nessa área aqui da frente ele ficou muito bom, só que aqui do lado tá completamente patético, porque o carro praticamente está sumindo. Então não faz sentido eu deixar revelado aqui. E aí você tem que ter logicamente essa noção para você ir fazendo o direcionamento visual da sua imagem de acordo com o potencial que esse plugin ele consegue te entregar. Então, por exemplo, aqui eu vou clicar aqui no Save, ele vai carregar. E essa imagem aqui, ela está sendo trabalhada em 32 bits. E aí ele vai fechar essa aba e ele vai voltar para o tamanho do arquivo original, porque ele faz essa transição, então ele acaba pesando um pouquinho também. Isso é algo importante de ressaltar. Boa, carregou. Aqui ele voltou para a tela inicial, aqui eu posso fechar. E aqui a gente tem uma nova camada chamada de Lyric. Então agora sim, se eu voltar aqui e vir nessa opção de editar, aí eu volto para aquela mesma tela e eu consigo mudar todos os parâmetros, ok? Então aqui, objeto inteligente, eu vou precisar entrar nele aqui. E aí ele vai liberar esse grupo aqui que você precisa ativar. Ele vai ficar dessa forma. Aí você dá um Ctrl+S para atualizar o objeto inteligente.
volta para a imagem principal, aqui ele está em screen, e aí eu coloco aqui uma máscara e vou revelando apenas nas áreas que me interessam, como por exemplo aqui que eu sei que ficou bom. E olha só a cremosidade que ele vai criando essas luzes. Nem parece que a gente adicionou isso aqui numa pós-produção. Então ele é muito bom. Oniric, ele é pago, vai estar aí também o link na descrição. E indo para o próximo plugin, ele também é sensacional. O nome dele é BreakGen e ele também é do mesmo desenvolvedor do Oniric. Basicamente você consegue comprar os dois ali no pacote. E aí, basicamente, o BreakGen ele vai fazer breakdown do seu projeto. Então, com certeza você já viu isso pelo Behance ou em qualquer outra rede social, onde é aqueles vídeos que vai aparecendo camada por camada do seu projeto até formar a imagem final, com tudo ali bonitinho. Então, isso aqui ele vai fazer de uma forma completamente automatizada. Você não precisa ficar fazendo aquela opção pela timeline aqui do Photoshop, que a gente vem aqui o Window, Timeline, e aí você vai aqui criar vídeo timeline, vai adicionando aqui as camadas e colocando o tempo, enfim. Você não precisa fazer isso manual com esse plugin. Aqui basicamente você vai colocar o título, você vai selecionar todas as opções que você quer incluir na sua animação. Então a gente tem aqui as camadas de máscara, os grupos, Smart Object, e aqui você consegue colocar qual vai ser o tamanho que ele vai sair, se vai ser em MP4, se vai ser em GIF. Aqui seleciona qual vai ser o output, qual vai ser a pasta que você vai exportar esse vídeo. E aí feito isso, é só você clicar em Generate e o seu vídeo vai estar lá pronto magicamente. Em questão de menos de 5 minutos você vai ter isso aí. Recomendo se você tiver aí a condição de pegar ele, beleza? Bom, então vamos para o nosso quinto plugin, que é o Perspective Tools 2. Ele vai ser pago, o link está aí na descrição, e ele é esse íconezinho aqui, tipo alguns raios. Então, basicamente, o que ele faz, como o próprio nome já diz, é criar perspectiva para sua imagem. Isso aqui geralmente eu utilizo bastante antes de começar a criação, mas quando eu já tenho uma ideia de como eu quero que a minha imagem fique. Então, como é que ele funciona? Você vai utilizar a caneta, na opção de Path, não deixe o Shape, sempre o Path. E aqui, para você criar o grid, você só precisa dar um clique para ele fazer o ponto, e você vem nessa opção de grid, e ele vai fazer essa opção aqui radial a partir do ponto que você criou com o Path, beleza? E aí aqui o legal é que você pode redimensionar ou movimentar isso aqui para onde você quiser depois que ele já está criado. E a outra opção que a gente vai ter aqui é Horizon, que basicamente é para você criar horizontes. Então o que ele vai fazer ele vai te ajudar a ter uma noção de perspectiva do horizonte da sua imagem. Então, por exemplo, suponhamos que o meu horizonte ele vai estar aqui, certo? Eu fiz essa linha para ele ter como referência do meu horizonte. Eu vou clicar aqui nessa opção e aí ele vai fazer o meu horizonte aqui bonitinho. E aí você consegue visualizar aqui, ó, e você vai ter essa profundidade, você tem uma noção melhor do que se você ficasse apenas ali no olhômetro. Aqui eu tenho essa opção também de desativar a máscara para ver com mais intensidade. E aí, se eu quiser apagar essa máscara e fazer uma personalizada aqui, né? Mas vamos tirar toda essa parte aqui de cima e deixar só até aqui no meu horizonte de fato. E aí eu vou ter aqui mais essa sensação de profundidade, eu vou conseguir posicionar os meus elementos de uma forma muito mais assertiva e realista, de acordo com o peso que eu quero trazer para a minha imagem. Ele também vai ter essa opção de Warp, que eu não vou entrar muito a fundo nela porque eu não utilizo muito, mas eu vou deixar o link aí na descrição para vocês verem todas as funcionalidades dele no site oficial, ok? Então, cara, basicamente é isso. E o próximo plugin, que é o sexto, ele vai ter a ver com a questão de composições. Ele é gratuito, o nome dele é Composition Grid. Então você vai ter 3 opções para trabalhar com ele. A primeira vai ser a regra dos terços, a segunda vai ser a Golden Ratio e a terceira vai ser a simetria dinâmica. Então eu vou deixar aqui do jeito que ele está já selecionado e eu vou clicar aqui em Update Grid. E aí, magicamente, você vai ter essa grid sensacional para você conseguir estar trabalhando aí. E aí aqui, ó, ele vai criar cada camada com seu respectivo nome, você pode desativar elas aqui. Então, inicialmente a gente vai ter da regra dos terços, a Golden Ratio e aqui a simetria dinâmica entre cada ângulo da imagem. Isso aqui ele vai se adaptar de acordo com o tamanho do seu arquivo. Então, por exemplo, se eu fazer aqui um tamanho de, sei lá, 6.000 por 2.000, ele vai ficar muito mais esticado para a lateral. Só que se eu vir aqui novamente e criar,
ele vai aplicar todas aquelas configurações aí para o seu novo tamanho de arquivo sem problema nenhum. Então ele é muito funcional. Indo para o nosso penúltimo plugin aqui dessa lista, a gente vai ter o Color Designer, que ele também é gratuito, e todos esses que são gratuitos você vai encontrar ele diretamente lá dentro da Creative Cloud, onde você tem a opção de plugins. Então é só você ir lá, digitar o nome do plugin e você vai conseguir instalar ele direto pela Creative Cloud, ok? Esse Color Designer, basicamente, ele vai te ajudar a selecionar e a escolher os tons corretos para você fazer sombras de objetos, porque nem todo mundo sabe, mas nem todas as sombras elas são completamente pretas. Então você precisa ter essa dimensão. Então esse plugin ele vai te ajudar completamente nisso. Então aqui é exemplo, eu vou selecionar aqui uma cor aleatória e aqui você consegue observar que eu consigo aumentar o tamanho dos tints, que basicamente essa primeira opção ela vai pegar a cor que você selecionou e ela vai fazendo gradativamente de acordo com esse número até chegar no branco absoluto. Então se eu aumentar isso aqui, ele vai colocando mais opções como se fosse ali um gradiente secionado por cada step da passagem de cores. Deixa aqui novamente em 8. E aqui, como a gente vai ter dos tints, também temos dos shades, que basicamente ele vai pegar a cor que você selecionou e vai fazer gradações até chegar no preto. E é justamente aqui onde ele vai te ajudar na questão das sombras. Então se eu tenho um objeto que ele está com uma cor com esse ciano aqui, automaticamente a sombra dele não vai ser exatamente o preto, mas vai ser algo próximo disso aqui, essas duas últimas opções de cores. E aí você pode estar aumentando para ter mais variações. E cara, isso aqui ajuda demais, porque até aqui nessa última opção você vai ter as harmonias das cores. Então aqui você consegue complementar, análoga, tríade, você consegue ver todas essas configurações de cores aqui completamente gratuitas direto do Photoshop. Isso aqui ajuda demais. Bom, então é isso. Esses foram os nossos plugins que eu utilizo aqui diariamente na produção. Então vale a pena você olhar cada um deles, até aqueles que são pagos. Se você vê que vai valer a pena, que vai ajudar bastante no seu fluxo de trabalho, com certeza vale o investimento, porque ele não é por assinatura. Então, por exemplo, o Oniric e o BrickGen, eles são uma compra única e você vai ter eles para a vida toda e consegue utilizar em até 2 máquinas simultâneas. Então, agradeço a você que assistiu até o final. Eu espero que eu tenha ajudado com essas dicas aqui de plugins e que eles façam do seu trabalho cada vez uma fluidez maior. Então, até a próxima, valeu e fui!